Olá, o meu nome é professor G. Anderson e eu vou dar uma aula sobre o Simple Past, o passado simples dos verbos em inglês. Existem dois tipos de verbos, os verbos regulares e os verbos irregulares. Os verbos regulares, então, são aqueles que seguem uma regra, assim como o nome deles dizem, regular, regra. Eles seguem uma regra para a gente formar, então, o passado deles. E os irregulares, eles não têm uma regra em específico. Então eu vou começar com os regulares e com a regra geral, a regra mais básica de todas. Simplesmente adicionamos ed no final do verbo. É bem simples e fácil. A gente simplesmente vai adicionar essas duas letrinhas no final do verbo. Por exemplo, work, é o verbo trabalhar, vai ficar worked, com ed. Talk, o verbo falar, talked. E watch, de assistir, vai ficar watched, com ed no final. Então, esses três verbos aqui, a gente simplesmente coloca o ed no final do verbo e a gente vai ter a forma do passado simples dele. A próxima regra vai envolver então os verbos que já têm o e no final. São os verbos terminados em e. Então, se o verbo já terminar com a letra e, a gente simplesmente vai adicionar o d no final. Então, ele já tem o e, a gente coloca o d no final e a gente vai ter o passado simples. Por exemplo, o verbo love, amar, loved, coloca o d no final. Smile, smiled, é o verbo sorrir, né? Smile, já tem o e no final, smiled, só colocar o d. E like, gostar, liked, com d no final. Já termina com e, simplesmente colocamos o d no final. Aqui começa a complicar um pouco. A gente tem os verbos terminados em consoante mais y. Então, os verbos terminados com uma consoante mais a letra y no final, a gente vai pegar o y e cortar ele fora, a gente vai substituir o y por ied, tá? Então, por exemplo, o verbo study, to study vai passar studied. A gente tira o y fora e coloca ied. Cry, que é o verbo chorar. A gente vai tirar o y e colocar ied. Cried, tá? E try, do verbo tentar, também. Tira o y e coloca ied. Então é uma consoante seguida de um y, a gente vai tirar o y fora e colocar ied. R é uma consoante, então corta o y fora e coloca ied. Mesma coisa aqui no study, é um D, uma consoante. A próxima letra é o Y, a letra final é o Y, tira o Y fora e coloca IED. O cry é o mesmo caso do try, também, né? R mais Y, consoante mais Y. Agora, caso o verbo termine em vogal mais Y, a substituição não é necessária. Então, se ele termina com uma vogal seguida do Y, a gente não troca. Play, o verbo jogar. Play, vogal mais Y. O A é uma vogal, então o Y vai continuar lá. E a gente simplesmente coloca o ED, como nos verbos regulares. Então, play, played. Stay, stayed. E pray, prayed. Os verbos jogar, ficar e rezar, né? Play, played, stay, stayed, pray, prayed. Todos eles terminam com uma vogal seguida de uma letra Y. Então, o Y continua no lugar e a gente insere o ED, como nos verbos regulares normais. Os verbos terminados em consoante mais vogal mais consoante. Caso o verbo termine nessa sequência, consoante, vogal, consoante, e a última sílaba, essa sílaba consoante, vogal, consoante, seja a sílaba tônica da palavra, a sílaba mais forte, a gente vai ter que dobrar essa última letra e adicionar o ed, tá? Por exemplo, o verbo stop. Stop, ok? Ele é a sílaba tônica,
E é consoante, vogal, consoante. O T é uma consoante, o O é uma vogal, o P é uma consoante. Então o que a gente vai fazer? A gente vai dobrar a última letra, a gente vai colocá-la duas vezes. Então stop, a gente vai repetir o P e colocar ED, tá? Esse padrão do ED é para a maioria dos verbos regulares, tá? Com exceção daqueles que você vai colocar o IED ou só colocar o D, mas no geral todos vão terminar com ED. Então aqui a gente vai dobrar a última letra e colocar o ED. Stop, o verbo parar, stopped, tá? O verbo prefer, consoante, vogal, consoante. Preferred, a gente dobra o último R e coloca o ED, tá? Mesma coisa no verbo plan, que é o verbo planejar. Consoante, vogal, consoante, vai passar planned. A gente dobra a última letra e coloca ED. Os verbos irregulares, então, gente, são os verbos que eles não seguem nenhuma regra em específica. Eles são verbos que no passado são completamente diferentes das formas deles no infinitivo. Por exemplo, do vai ficar did, go, went, have, had, become, became. Eles não seguem aquela regra do ED. Não existe uma regra em específico para eles. São verbos irregulares. Então, como eles não possuem essa regra, você não tem como saber qual é a forma do passado simples dele apenas olhando para ele. Então, o ideal para esses casos é a memorização. É você saber quais são e para você poder lembrar como eles são a forma deles no passado. Então, essa foi a minha aula prática sobre o passado simples dos verbos e as suas regras para a formação dos mesmos.